Bom, vamos lá então. Eu vou começar por então falando sobre um bem, como é que seria a palavra correta para dizer? Complicado, digamos assim, para justamente para minha pessoa dropar esse jogo, né? Muita gente já perguntou para mim, cara, e aí, quando é que você vai quando é que você vai continuar esse jogo? Eu não tava realmente não tava com muita vontade de voltar a jogar. Eu falava, mano, não sei, cara. É que eu tô focando no outro aqui e tal. Sempre inventava uma desculpinha, né? Mas é o Monster Hunter Stories 2, cara. Ah, mano. Eu falei que ó, o pessoal ia falar isso, porque assim, deixa eu explicar a minha situação com Monster Hunter Stories 2. Eu comecei jogando ele, não foi exatamente no lançamento, foi um tempo depois, então eu já tinha visto bastante coisa assim sobre ele na live dos amigos, né? No caso, acho que o Cioff jogando, vi acho que o Kirakimen jogando também, e eu não tinha pego ainda o jogo, porque a minha situação financeira não deixava simplesmente eu pegar o jogo no lançamento, né? Não deixou. Então eu posterguei esse jogo por um tempo. E aí eu acabei tomando muitos spoilers. Não foi uma coisa absurda, né? Eu não tomei spoiler, por exemplo, do final do jogo. Eu nem sei o final do jogo até hoje. Ainda bem, né? Eu sei quem é o Que último bom. boss. Eu já vi o último boss, mas assim, eu vi um relance assim e tal. Peguei, saí da tela na hora. Então eu não vi como é que é a batalha, eu não vi como que é a história final. E, sinceramente, o jogo ele estava se construindo de uma maneira bem interessante. A história, ela é bem rápida, ela acontece é uma coisa que eu sempre lembro quando eu lembro do Stories 2. Ela acontece bem rápida e ela acontece em segmentos. Claro que a maioria dos jogos a gente tem segmentos, mas no Stories 2, da minha opinião, eles são bem espaçados, que você tem aquele tempo de tranquilidade entre aspas, que você vai de um ponto a outro. Quando você chega naquele ponto, você tem um boom na história, que acontece uma coisa que você não vai imaginar, aí você vai daquele ponto até o outro também. Passa-se aquele tempo, né, de você farmando, andando de uma região até a outra. Eita, nós! Foi isso aí. Foi estranho esse grito aí, né? Mas, é, mas aí você vai para outro ponto e, cara, a mesma coisa, né? Você tem um boom de novo na história. A história ela tem muitos pontos fortes, eu diria, mas que me pareceu. Não é estranho, mas me pareceu desconecto. Sinceramente, me pareceu meio desconecto, porque a história ela vai de um ponto tranquilo para uma parada muito radical. E aí depois você tem aquele tempo tranquilo e depois você tem outra parada bem radical também. Não é exatamente, você não vai ver uma coisa que, tipo, sei lá, pelo menos na minha experiência, você não vai ver uma coisa que, poxa, mano, cheguei nessa vila aqui, vai continuar um pouco da história anterior. Ele meio que quebra os paradigmas, sabe? Você tá na história, ele quebra aquela sequência e você tem uma outra parada diferente para pensar. Mas, claro, você tem muita coisa anterior também para pensar, mas ele coloca bastante coisa. E quando você vai para outra vila, a mesma coisa. E aí vai introduzindo aquela história. Eu não gostei do pacing, né? Eu não gostei do pacing da história do jogo. Mas não foi por causa disso que eu dropei, não. A história, ela tava cativante até. O motivo que eu dropei do Stories 2 primeiro foi Monster Hunter Rise, porque a gente estava numa época que o Monster Hunter Rise ele tava frenético, como eu falei para vocês, eu É. comecei um pouco depois, né, jogar. O Rise ele tava muito frenético, então eu tava investindo muito tempo no Rise e eu fui idiota o suficiente para jogar em duas plataformas, né? Agora eu tô na terceira, né? Então É, né? eu joguei no Nintendo Switch, depois eu joguei no PC também, né? O Rise e tava frenético nas duas, mano. Então não sobrava tempo para muitos outros jogos, então eu acabei meio que deixando de lado também Monster Hunter Stories 2, né? Tô falando do Stories 2, ô mano, Vini. Boa noite, mano. E aí, depois, outro motivo foi a mecânica de batalha dele. No começo, eu achava que o Stories 2 ele era superior a Pokémon em relação de complexidade. Cara, não é. Pra mim, infelizmente, ele tá bem longe de complexidade. Porque o Stories 2, ele basicamente, o que que é? Você vai encontrar o monstro, ele vai estar num estado. A partir daquele momento que ele tá nesse estado, ele é modo speed, modo power ou modo agilidade. Não, é speed, power e técnica, né? É. É um desses três modos que ele vai estar. Se ele muda do estado dele de calmo para nervoso, ele vai mudar para um outro estado. A maioria dos monstros tem só dois estados, só mais para frente que você começa a encontrar uns monstros que tem três estados, né? Que ele tem um terceiro nível de fúria ali, mas é tudo muito simples. Ele tá em um, ele vai para o outro. Só tem mais um. Por exemplo, se ele tá power, ele vai para speed.
Se ele tá no speed e ele muda pra uma terceira fase, você já sabe que ele vai pro técnica. Então se torna aquela coisa meio mecânica, sabe? Pra mim ficou meio maçante. Eu esperava algo a mais, sabe? Eu esperava eu ter que usar os meus itens, e eu não tava usando os meus itens. Eu não precisava, tipo assim, você tem muitos itens, mas você usa só item de cura. Só é necessário mesmo assim você usar o item de cura. Até o momento que eu cheguei, sem morrer, sem falhar, só usando o item de cura, sabe? E eu que sou um aficionado por uma certa dificuldade, por pensar um pouco mais no game, isso meio que me deu uma brochada, tá ligado? Na batalha dele. E aí depois eu vi até o 1313 fazendo um speedrun dele, claro, só vi até a parte que eu tinha chego, né? E isso só confirmou mesmo o que eu tava pensando, mano. É muito simples a batalha dele. É muito simples. Pokémon está muito à frente em relação à complexidade, tá ligado? É uma coisa que no começo eu torcia o nariz e falava, caraca, esse jogo aqui parece ser melhor que Pokémon. Só que depois que eu entendi a mecânica que você aplica isso na batalha, você fala, cara, isso é muito simples. É muito básico, tá ligado? E eu acho que isso foi uma das coisas que fez eu me afastar e ficar um bom tempo afastado mesmo, assim. Tanto que eu não zerei o jogo até hoje, né? E tô lá perto do final. Então, esse caso seu aí, eu percebo que, por exemplo, a história dele então, ele não sobe um nível, né? Tipo, ela não vai crescendo, ela vai de um tanto aí ele acalma, daqui a pouco É um sobe e depois o gráfico É desce, depois picos, sobe, depois o exatamente. gráfico desce. Exatamente. Não é aquela coisa mais linear, Exato. sabe? É a história, aí ela dá uma acalmada demais, ela puf, sobe lá na do caramba. Você fala, eita, nós, o que foi isso que aconteceu? Aí, beleza, calma de novo, daqui a pouco, pum, de novo, tá ligado? Aí você fala, pô, mano. Aí eu achei. É estranho isso, É. Pancada, porque eu acho que a gente jogou dois jogos completamente diferentes. Não, não é jogo diferente, Seoff. Você é uma pessoa, eu sou outra, mano. É É. simples assim. Não são jogos diferentes, são pessoas Não, diferentes. mas por Claro exemplo, que a gente vai eu ter não tive visões nem um diferentes. pouco essa coisa de que o jogo ele acalma e volta. Eu achei o jogo bem. Eu achei o 1. O 1 ele é assim. Tem vários momentos. Já eu achei o contrário. Eu achei a história bem de boa, Não, eu assim. acho que você deu muitas pausas no Monster Hunter Stories, entendeu? Mas Pode ter sido também, pode ter sido um Mas motivo. eu acho que o 2 é bem melhor. Essa questão de linearidade de história e tudo mais. Ele é bem construído, né? Ah, Mas. E assim, o que eu posso dizer que ele é inferior a Pokémon é que eu acho que a parte de grinding do pós-game, aquela parte de grindar Pokémon, status de Pokémon, ficar bridando Pokémon e tudo mais, o Pokémon ele é muito mais agressivo, né, nisso aí. Você tem que farmar muito, mas muito mesmo, pra chegar no mesmo nível, entendeu? Pra chegar no mesmo nível. Num nível ok. E já o Monster Hunter Stories eu não senti que é tanto farm assim. Você consegue fazer monstros fortes, bem fortes, com menos. Entendeu? Uhum. então, sim, mano, mas não é só em relação a grinding, não. Em mecânicas mesmo, o Monster Hunter é mais complexo. Isso é claro, porque, tipo, lá você tem muitos tipos. Claro, no Monster Hunter você também tem, mas em sistema de batalha, cara, você tem muitos golpes que um ganha do outro. E, tipo, por exemplo, você usa um Dig, por exemplo, que vai descer para baixo da terra. Um Pokémon que tem um Earthquake, que é um terremoto, ele vai dar dano crítico, tá ligado? Você tem algumas nuances no Monster Hunter Stories que, por exemplo, quando o monstro desce, você taca uma Sonic Bomb, tá ligado? É o que você pode fazer para trazer ele de volta. Aí você tem lá o turno a mais e tudo mais. Mas em questão de complexidade, você tem muito mais golpes que você usa no Pokémon, que eles causam efeitos e você pode usar um outro para dar dano crítico, o outro para meio que empatar, tá ligado? Você tem os tipos de Pokémon que são uns melhores que os outros. No do Monster Hunter que eu vi, você tem os elementos, né? Você tem os monstros de. Que eu também não sei se conta muito no Stories 2, mano. Se você tem um de fogo e um de água, tá ligado? Você vai dar dano crítico, você vai dar aquele dano que você derruba o monstro e tal. Mas eu acho que em questão de complexidade, o Pokémon, ele realmente ele tá acima, tá ligado? Porque você tem muitas variantes na hora da luta. Assim, eu não sei o quanto você jogou de Pokémon. Ah, não joguei muito. Eu, Basicamente, o único Pokémon que eu joguei a fundo, tentar bridar e fazer Pokémons mais fortes, foi o Sword mesmo. E dizem que é um dos piores, então não dá pra comparar.
Eu não posso usar o Sword como comparação pra mim, pelo menos, mas eu joguei até a geração Y, É, eu jogava eu frenético, tô pra mano. pegar e jogar o Y mesmo, mas Ah, é que, tipo, os Monster Hunters instalados. Aliás, os Monster Hunters instalados e os joguinhos que estão instalados, eu não zerei nenhum deles agora, até agora no 3DS. Então, assim, tá lá. E eu pois é. acabei, tipo. Mas tô jogando eles aos pouquinho. Então, mas eu joguei desde do Pokémon Blue, que foi o meu primeiro RPG que eu zerei na vida, né? Eu já comentei isso em alguns casts aqui. Sim. E, tipo, depois eu fui pra segunda geração, né? Acho que era Silver, né? Silver e Gold. Aí eu joguei o Silver, aí depois. Cara, eu sei que eu quase todas as gerações, eu acho que tirando o Black e aquele do DS, os do DS eu joguei muito pouco. Black e White, O né? Black e Tem White, o exatamente. Diamond e Pearl. Isso. Ah, mas mesmo, E, mesmo na segunda geração mesmo ali, acho que na primeira era um pouco mais básico, mas já tinha bastante nuance. Na segunda eles já começaram a adicionar mais tipos de monstro. Eu acho que quando eu joguei o Y, mano, que eu notei que realmente a luta ela tava bem mais intensa. Você tinha que mudar o time para você enfrentar certos treinadores, né? Eu lembro quando você chega lá na última Elite 8, né? Elite Four. Acho que era Elite Four o nome dos últimos lá, né? Aí você chegava na Elite Four e eu lembro que tinha uma personagem, eu não vou lembrar agora quem que era, mas ela era counter de todos os Pokémon que eu tava usando. E tipo, eu fui obrigado a voltar, pegar outros Pokémons que eu tinha, treinar um pouco pra ir lá, entendeu? Tipo, pelo menos ter um no time que era uma forte contra os Pokémons dela. Né? Eu lembro que o Charizard eu sempre roubava usando o Fly, então tava tranquilo. Era só subir e descer. é, Mas eu tive que usar o Pokémon que tinha fraqueza mesmo. Se eu não me engano, acho que foi o Kadabra que eu coloquei no meu time, que ele nem era Alakazam ainda. E era a fraqueza dela, que era psíquico, né? O Pokémon dela acho que era fraco contra psíquico. Dela ou dele, não lembro. Mas aconteceu isso, sabe? E até onde eu joguei o Stories 2, sinceramente, não teve uma batalha que eu senti a necessidade de trazer. Eu até brinquei na live uma vez que eu tava com o Garuga, eu acho que foi com o Garuga enfrentando o Mizutsune, sabe? Tipo, o Garuga é fraco contra a água. Dei um pau na Mizutsune, É. mano. Eu, Eu eu, eu, falei, e eu aí, acho que eu cadê? entendi o teu ponto de vista, por que que você se incomodou tanto. Porque o Monster Hunter Stories, a questão do gameplay de Monster Hunter, ele oferece um monte de coisas ali, e que no jogo do Monster Hunter Stories até tem. Você consegue bater mais se você levar o elemento, se você der o ataque certo, se você colocar, sabe? Você vai multiplicando o dano e você Sim, consegue dar 2, 3 vezes mais dano do que você daria normalmente. Mas você não precisa. Se você tiver forte o suficiente, você passa por cima. Isso é uma característica de um jogo exatamente. de criança, de criança. No Pokémon é a mesma coisa. Se você pegar um jogo, se você pegar um Pokémon que é fraco contra a água, mas ele tiver upado o suficiente, você enfrenta qualquer bicho de água com ele. Entendeu? Sim, mas aí no caso do Pokémon, você vai depender dos golpes que você tem também. Não é, você pode usar um Pokémon que ele tem a fraqueza do outro. Mas que nem eu falei, tem alguns golpes que eles são muito upados, muito roubados no Pokémon. Um que eu usei o exemplo foi o Dig, né? Que é um que você desce na Terra. Que, meu, se o Pokémon for voador, ele se lascou, tá ligado? Você pode usar Dig, ele toma o dano. Se você tiver muito upado, você dá hit kill e acabou. E a mesma coisa o Fly. Né? Se você usa o Fly, você vai pra cima, o Pokémon é um Pokémon de terra, ele vai soltar Earthquake e você não vai ver nada. Você vai descer e vai arrebentar ele, tá ligado? Mas realmente vai depender do golpe que você tiver. Se você tiver os golpes básicos ou só golpe da tua classe ali e tal, aí a desvantagem é bem grande, mesmo você tendo um nível alto. Sim. mas assim, eu tenho o primeiro Stories aqui pro 3DS, cheguei a jogar um pouquinho, pouca coisa, mas eu não fui muito pra frente não, até achei ele legal. Até queria pegar o segundo, tá? Mas eu lembro que o Pancada tinha conversado comigo e falou: ah, cara, deu uma dropada aqui dei uma parada no É que eu sou jogo, né? viciado em jogo de Eu lembro que grind. tinha falado Eu sou isso viciado em daí. jogo de grind. Eu gosto de pegar e ficar grindando e Sim. melhorando e fazendo as coisas e pegando deixando cada vez mais forte meu personagem. Eu gosto de jogo de grind, então eu gostei muito de Monster Hunter, Monster Stories, tanto do 1 quanto do 2. Entendi. É, não, eu lembro que você também falou que tinha Eu sou gostado e tal. viciado. Eu Eu tô desinstalei pra eles, pegar porque ele senão eu não vou também. parar de jogar nunca. Mas o meu medo é o jogo não ter. Mas ele tem dificuldade em si?
Ele tem uma Ou dificuldade, não? mano. Ou é Ele tipo, tem. só vai pra frente? Não, ele tem uma dificuldade, mas assim, no Ele é meu mais difícil que Pokémon. caso. Não é, É. cara. Não é Claro que mesmo. é. Não é, Seoff. Eu acho Não que é. você precisa Não é rejogar os mesmo. Pokémon, então, porrada, porque eu acho que você tá com uma lembrança Bom, eu não preciso falar nada aqui. O Seoff já falou que o único que ele jogou foi um aí. Eu joguei muito Eu joguei mais. Então, outros também. Eu joguei o Yellow. Eu eu não preciso joguei. me defender nesse quesito. Eu joguei outros também. Eu joguei. Já tá gravado Eu aí, joguei Seoff. outros também. Eu joguei o Yellow. Eu joguei. Mas outros eu só comecei. Eu joguei só, tipo, 1 ou 2 ginásios. Tipo, o Sun. Qual. O Tio Sun, Sam. Pokémon Sun. Ó, Sun e Moon. Sem Tio Sam. Mas o que eu te falo é que que nem eu falei, cara, eu não precisei grindar. Eu não precisei. Até o momento que eu cheguei, eu não precisei grindar. Eu enfrentei os bichos que estavam no caminho. O Pokémon, se você for sem grindar, você vai parar no caminho. Entendeu? Você vai ser parado. Todos os Pokémon que eu joguei foram assim, mano. Você chega num técnico, num ginásio, que você vê que você tá com Pokémons errados e você Aqui, tem que ó. voltar, tá ligado? Ou você tem que parar um pouco, tem que farmar um pouco mais e tal. Lacrado até hoje. Cadê? Aqui, ó. Lacrado até hoje. Tá no plástico ainda. Aí, ó. Aí o Pokémon é boa. Essa música. Não, mas legal. É um Então, jogo que eu quero pegar, Mas eu cara. sinceramente não acho mais ele mais difícil que Pokémon, não, cara. Sinceramente, eu acho ele bem mais fácil. Não sei. Tudo que eu vi de Pokémon até hoje, tudo que eu joguei, eu acho Pokémon um jogo extremamente fácil. É um jogo pra criança, né, cara? Pra 7, 8 anos de idade jogar. Sim, não exatamente, cara. A criança ela consegue se divertir, sim, né? Mas ele é um jogo que ele tem uma certa complexidade, na minha opinião, maior do que o Stories 2, né? Mas assim, acho que uma pessoa que, claro, não tá aqui, mas já teve no cast, é o segundo player. O segundo player pode te falar melhor o que é mais complexo, se é Pokémon ou se é. Ele jogou os dois. Mas é que ele é E muito fã de Pokémon. Então, ele é muito a fã de Pokémon. complexidade de Pokémon, peraí, Mas se falar não é, de não é só por ser fã. complexidade. Ele joga campeonato. Ele Então, jogou mas aí se campeonato. falar de complexidade, o Pokémon ele é mais complexo sim. Mas aí é isso que eu tô falando, ele vai dentro daquela perspectiva de você grindar personagem, grindar Pokémon, entendeu? Fica cruzando, etc. Ele é muito mais, como é que fala? Tem muito mais opções e combos dentro do Pokémon, enquanto o Monster Hunter Stories não tem. Então, assim, pra campeonato mesmo, pra coisa, o Pokémon, ele é... Só que o Pokémon também tem umas coisas roubadas. Umas coisas tão roubadas que, tipo... Não, tem. Que é sacanagem. Mas se é muito roubado, eles até bloqueiam o campeonato, mano. O Doug me falou várias Eu coisas que tava é conversando bloqueado com um no amigo meu e ele campeonato. falou assim, mano, Pokémon tem uns bagulho que simplesmente você não tem que fazer. Ele falou assim, quer um combo simples que dá pra você fazer? É você colocar a tempestade, e aí a tempestade fica dando dano contínuo no inimigo, e aí você fica usando um Pokémon que fica jogando o Pokémon pra fora. E aí fica trocando de Pokémon. E aí você vai ficar a batalha inteira trocando de Pokémon, trocando o Pokémon do amigo, da pessoa que você tá lutando contra. Adversário. E enquanto isso ele tá tomando dano da tempestade até acabar. E fica naquilo. Até acabar o life de todo mundo. Pronto, você finalizou o inimigo. Entendeu? É chato pra caramba, mas é um jeito. Entendeu? O Pokémon tem muito dessas coisas também. O Monster Hunter Stories ele já não tem. Mas é isso que eu falei. O grind do Pokémon Stories é inferior, é mais simplesinho do que o do Pokémon. Entendeu? Fora a quantidade de Pokémons. Teve um monstro do Monster Hunter Stories 2 que foi o Nergigante. Quando eu cheguei nele, falaram pra mim que eu ia tomar um pau. Que eu tava uns 5 níveis abaixo. O bicho tá me procurando até hoje lá, mano. Passei de primeira, tá ligado? Mas e o que eu fiz na batalha inteira? Foi só prestar atenção em qual fase que ele tava e usar o counter. Foi só isso. O único bicho que eu sofri no Monster Hunter Stories foi o Last Boss. Eu cheguei a morrer. Então, Morreu acho que 2 vezes pra ele. Isso que... O Last Boss é o Curupeco, né? É o bicho branco Grande lá, Macau. Né? O maior Elder Dragon de todos os Monster Hunter.